Olá, tudo bem? Sou o professor Rodrigo, professor de Biologia, e vamos dar continuidade, né, às nossas aulas relacionadas à genética. Lembrando sempre vocês, quando tiverem dificuldades com o conteúdo, se tiverem dúvidas, estarem acessando a nossa plataforma Eduque, né, da Secretaria de Educação, onde vocês tenham acesso às aulas anteriores, lá no YouTube também, você pode assistir, curtir, compartilhar e usar esse material para aprimorar os seus estudos, além de outros materiais na internet, livros, somado a isso, ao seu acompanhamento com o seu professor, onde você pode estar tirando dúvida e evoluindo dentro desse conteúdo que é bastante importante, como a gente vem abordando nas aulas, e também um conteúdo muito complexo. Vocês estão acompanhando que a gente tem várias coisas, várias características que a gente vem trabalhando ao longo desses conteúdos, lá desde o princípio, onde a gente viu a parte de divisão celular. Então você precisa ter essa base da divisão celular bem estabelecida, essa compreensão do que é a mitose, o que é a meiose, quais são os processos que estão envolvendo, principalmente a meiose, e como, né, a meiose vai estar relacionada ao nosso conteúdo genético. Ela tem completa relação. A gente só vai entender a segregação dos fatores, distribuição, permuta, enfim, todas essas partes, recombinação e combinação gênica, a gente entender o que acontece lá na meiose, que é o processo reducional. Lembre-se que a meiose ela vai pegar, né, ela vai a partir de células diploides, né, 2N, células que no caso relacionadas ao homem com 46 cromossomos, ela vai reduzir esse material para 23. Por quê? Porque quando houver o cruzamento entre o espermatozoide e o óvulo, né, esse embrião gerado, ele vai ter que apresentar novamente, né, esse zigoto, esse embrião, novamente 46 cromossomos. Imagina, se a gente não tivesse essa redução do material genético, esse material genético ia se somando. Ao longo da nossa vida, imagina quantos cromossomos a gente ia ter, por exemplo, nos dias de hoje, se a gente não tivesse essa redução do material genético. Não só essa redução garante essa parte da manutenção das características, mas da recombinação também. Quando você divide, você permite que haja combinação das características. Tudo bem? Dentro de tudo que a gente vem estudando na genética, nós vamos abordar o tema hoje de herança quantitativa. Nós vimos a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, nós vimos as passagens, né, a questão da hereditariedade, né, a capacidade de a gente passar a nossa característica para os nossos filhos e netos, enfim, para as nossas próximas gerações. Isso também entre os outros animais. Essa característica, né, e a passagem das características, elas também podem ser tidas de forma quantitativa. O que é quantitativo? É tudo aquilo que eu vou somar. Então, a herança quantitativa está relacionada às características que vão se somando até uma expressão máxima ou diminuindo até uma expressão mínima daquela característica. A gente viu outras coisas, tipo de presença e ausência, relacionadas principalmente à primeira e segunda lei de Mendel, que é mais fácil da gente compreender quando a gente tem a separação dos alelos e recombinação, lá naquele quadradinho, viu, onde a gente distribui as proporções e tudo mais. Então fica mais fácil quando você interpreta a ausência e a presença, né? Ou, por exemplo, tem cor ou não tem cor. Na herança quantitativa, nós vamos ver que existe uma gama, uma grande quantidade de variações e cada alelo, né, a presença de cada alelo ou a presença genótipa da característica lá no alelo, a presença ou a ausência e a quantidade da distribuição vai definir, sim, o nível dessa característica. Por exemplo, a cor da pele. Então, se você tiver a expressão máxima da cor da pele, com a presença do pigmento melanina, que a gente vai ver na aula de hoje, você vai ter uma pessoa com um tom de pele bastante escuro, né? Uma pessoa negra. Se você tiver essa expressão mínima, você vai ter uma pessoa muito branca. Lembrando que existem problemas ao longo desse processo. Você pode ter um filho de um casal negro que tenha, por exemplo, a ausência do pigmento melanina. Então, ela tem um probleminha lá na decodificação, um problema genético. Ela tem todas as características
de uma pessoa negra, mas ela tem a ausência do pigmento. Isso pode acontecer, a gente viu lá nos nossos temas anteriores, tá? Então, a herança quantitativa, ela está relacionada, ela difere do que a gente viu até agora por causa disso, porque ela se relaciona à quantidade da característica presente em cada alelo e aí como ela vai se expressar no indivíduo. Por exemplo, a herança quantitativa da cor dos olhos, a gente tem uma enorme quantidade de cor dos olhos. A gente pode até definir algumas principais, mas existe uma variação muito grande que vai variar, que essa variação varia entre as raças, né? Ocidentais, orientais, enfim, tudo isso. E quanto mais a gente tiver a presença, né, dominante do alelo que determina a cor, pigmentação, no caso, cor do olho, né, e é o mesmo pigmento da cor da pele, a melanina, você vai ter mais expressão. Ou seja, se você tiver muita informação genética para codificar o pigmento melanina, você vai ter um olho escuro. Né? Se você tiver a pouca presença da expressão desse pigmento, você vai ter cor de olho, a cor do olho mais clara, tudo bem? A gente pode simular essa questão das interações cruzando dois indivíduos. Então, por exemplo, um casal com uma cor de pele mulato médio, eles vão ser heterozigotos. Então, vão ser Azinho, Bzão, Bzinho. Heterozigotos. Lembrando que a gente tem quantos alelos aí? A gente tem 2 pares de alelos, são 4 alelos divididos. Então, quando a gente for fazer esse cruzamento, nós vamos ter aquela proporção lá da segregação independente dos fatores da segunda lei de Mendel. Quando a gente fizer esse cruzamento, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse quadro, lembra que a gente viu na aula passada? Nós vamos poder ter a distribuição das possibilidades, considerando que nós vamos ter Azão, 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 Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Aí a gente vai cruzar, vai ter as possibilidades. Veja que tem uma variação de cor. O extremo da coloração vai ser uma pessoa negra, né, com muito pigmento, né? E a ausência, né, do pigmento vai ser uma pessoa muito branca, tudo bem? Lembrando assim, a ausência no que diz respeito à expressão. Pode ser que, como a gente tinha falado anteriormente, a pessoa pode ter um problema, ela não codifica a melanina na pele, e aí ela vai ter um probleminha de saúde relacionado a isso, apesar de ter as características inerentes aos seus pais, avós, enfim. Então, considerando esse cruzamento, nós vamos ter essa possibilidade. Aí tem as proporções embaixo. Então, eu vou ter 1 sobre 16 e 1 sobre 16, ou seja, uma porcentagem bem baixa de dar os extremos. Vamos ter a distribuição de tonalidade da pele de 4 para 16 em variações mais atenuadas, mas a chance maior é desses descendentes ter a mesma coloração, né, de tom de pele dos pais. Ou seja, veja bem que é 6 por 16. A gente está cruzando heterozigotos para característica. Se eu cruzasse uma pessoa que tivesse todas as características dominantes, totalmente dominante, com a totalmente recessiva, 100% da geração da F1 seria heterozigota, como a gente viu na segunda lei de Mendel. Então, nesse quesito, as taxas e proporções elas vão mudar. Eu vou ter 100% de seres heterozigotos. Quando eu cruzo 2 heterozigotos, eu vou ter aquela proporção lá, lembre, 9, 3, 3, 1. Então, eu vou ter 9 chances, né, de parecer heterozigoto, 3 de variações, 3 de outra e 1 totalmente recessivo. Só que no caso da pele a gente vai ter 2 expressões totalmente distintas, que é a total pigmentação e a pigmentação baixa. Quando você tiver dúvida entre o cruzamento de 2 indivíduos numa questão, você faz o quadro. Mas lembrando, quando você tem um cruzamento de indivíduos heterozigotos, você já tem aquela proporção 9, 3, 3, 1. Para a segunda lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, a gente considera apenas, né, um par de alelo. Então, vai ficar um quadrinho só com 4 possibilidades, onde você vai ter, no caso de heterozigotos, uma chance totalmente dominante, uma chance totalmente recessiva, e você vai ter 50% de chance de heterozigose. Tudo bem? Vamos lá, cor dos olhos também é uma herança quantitativa relacionada ao pigmento melanina.
Nesse caso também a gente vai ter que fazer a distribuição e nós vamos ter as variações. Lembrando que isso é a título didático, né? Nós usamos as características para estudar didaticamente como é que os alelos e as características são distribuídas e são passadas de pai para filho, né? Das gerações, ao longo das gerações. Mas isso pode variar muito. Você pode ter um indivíduo, né? Um indivíduo da tom de pele, né? Cor branca, e ele ter olhos e cabelos negros, né? Por exemplo, eu considero, né, branco, então eu tenho os olhos negros e o cabelo bem escuro também. Como você pode ter também uma pessoa negra com um tom, né, dos cabelos e dos olhos mais claros, mas isso é raridade, né? Lembrando que tudo isso vai depender de muitos fatores, principalmente do quesito genético, e depois, ao longo da vida da pessoa, do como ela vai expor o corpo dela. Né? Se a pessoa ela é branca, mas ela pega muito sol, ela vai ficar, né, com a tonalidade de pele mais escura. Tudo bem? Mas ela não alterou o seu genótipo, ela alterou o seu fenótipo. Assim como ela pode pintar o cabelo, pode usar lente, mas a sua característica genética ainda vai se perpetuar para a sua geração, né, vindoura. Vamos então ao exercitando de hoje, um exercitando simples, tá? Bem facinho, vou ler o enunciado para vocês, a gente vai tentar resolver junto. A quantidade de pigmentos na pele humana, ela pode aumentar sob a ação dos raios solares. A gente acabei de comentar. A herança da cor da pele humana parece ser determinada no mínimo por 2 pares de alelos, como a gente viu na aula de hoje. Cada um localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos. A gente viu o exemplo, o cruzamento de duas pessoas heterozigotas, né, com 2 pares de alelos. Supondo-se que a herança da cor da pele humana seja determinada por apenas 2 pares de alelos, como a gente viu na aula de hoje, a probabilidade de um casal mulato médio, o exemplo de hoje, inclusive, vai ficar bem fácil de resolver. Filho de mãe brancos, né, e ela mulata clara, terem uma criança do sexo masculino da cor branca. Então, o que eu vou fazer? Cara, se você tem um cruzamento de heterozigotos, você já sabe mais ou menos a sua proporção. Tudo bem? Então, a gente já viu na aula de hoje que a proporção de ser totalmente recessivo é 1/16 nesse caso. Tô com dúvida, não sei o que vai acontecer. Você vai para o quadro, faz o seu quadrinho de distribuição, então a chance dessa criança nascer da cor branca é 1/16. Lembrando que isso pode variar muito, a gente está vendo de forma didática, tudo bem? Outro exercitando de hoje, nossa questão 2, vou ler o enunciado para vocês. A cor da pele humana depende de pelo menos 2 pares, como a gente viu, localizados nos cromossomos homólogos, como a gente viu na aula de hoje também. A interação gênica que determina a cor é denominada herança quantitativa, tudo bem? E o pigmento, né, que vai ser responsável pela coloração é a melanina. Então eu tenho herança quantitativa e melanina atuando na aula de hoje, foi o tema da aula de hoje, inclusive. Então a alternativa é a letra A, tudo bem? Fiquei com dúvida, não entendi, você volta lá na nossa aula da segunda lei de Mendel, ou você acessa outras aulas relacionadas à segunda lei de Mendel, onde você tem aquele quadro de distribuição com 2 ou mais fatores, para você entender como é que vai funcionar esses cruzamentos, tudo bem? Lembrando sempre, nossos conteúdos na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação do Acre. Você pode acessar também no YouTube, onde você pode assistir quantas vezes você quiser essa aula, até você entender. Se você não entender, procure seu professor, procure livros, outros vídeos, para que você possa avançar nos conteúdos e no entendimento, principalmente da genética, que vocês estão vendo que é um tema fundamental, tudo bem? Então fiquem bem, um forte abraço e até a nossa próxima aula.